Olá, bom dia, pessoal. Eu sou Gold Wasser, eu sou cofundador e CEO da Account5 e hoje a gente vai conversar um pouquinho com um cara muito bacana, uma história muito legal, que é o Thiago. Thiago é cofundador da V-Expenses e acho que ele tem uma experiência bem legal para trazer para a gente, dividir um pouco sobre a questão de orçamento, como está preparado, tentar fazer uma conversa diferente do que a gente está habituado a ver, né? É, trazer pontos mais práticos de discussão. Então, acima de tudo, eu queria agradecer ao Thiago por estar, né, focando o tempo dele aqui com a gente nesse momento. E, Thiago, faça as honras, por favor, se apresente, conte um pouquinho sobre você e o que a gente vai conversar um pouco aqui hoje. Bom dia, Gold. Bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite. Falando um pouquinho de mim, eu sou formado em administração pela FEA USP de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Eu trabalhei por 8 anos numa assessoria financeira grande, assessorando grandes empresas aí tanto na melhoria de estrutura de capital quanto no acesso a crédito, então fazendo financiamento de projetos, estruturação de capital de giro, M&A, acesso a mercado de capitais e etc. E aí nessas andanças aí da vida de viajar pra caramba, lá em 2016 eu tinha que fazer relatório de despesa de viagem pra caramba, né? Então, tipo, ficava um mês fora, tinha que esperar estar no escritório, fazer meus relatórios, etc. Achava aquilo um absurdo, uma baita perda de tempo. E falei, poxa, deve ter um jeito melhor de fazer isso. E aí a gente criou o Expenses, eu junto com os meus sócios lá em 2016, que é uma plataforma para fazer a gestão de reembolsos, adiantamentos, cartões corporativos e etc. Ao invés de o funcionário ficar fazendo relatório, ele só tira a foto da notinha e o Expense faz todo o resto ali. E hoje em dia a gente tem também cartões corporativos aí para distribuir ao longo das empresas, para os colaboradores, para os centros de custos e etc. Mas enfim, para dizer que eu tenho essa experiência aí de fundador e CEO do Expenser desde 2016 e a gente vem crescendo um pouquinho. Então acho que eu tenho um pouco para tentar contribuir aí desde a visão lá de quem assessorou grandes empresas na parte financeira e também como startup completamente diferente a cultura, orçamento e etc, que eu acho que é um pouco do que a gente pode falar aqui hoje. Bacana. Eu acho que antes da gente entrar aqui nas discussões práticas, né, vou entrar aqui numa questão macro que acaba impactando tanto pequenas quanto as grandes empresas, né, que é o cenário macroeconômico, né. A gente brinca aqui no Brasil, nem o passado é certo, né? Imagina o futuro. Quando você fala de forecast, fala de orçamento, o cenário macro acaba impactando, né? Então você vê o quanto as empresas de tecnologia acabaram surfando um pouco a onda positiva desse momento de home office, né? Ou seja, a gente teve um cenário macroeconômico causado por uma questão né, de saúde pública impactando nas empresas, né? E a gente vê que isso continua acontecendo, a gente continua num cenário incerto, as coisas mudam a todo tempo. Eu queria ouvir um pouco da tua experiência, né? Seja para uma grande empresa, seja para uma pequena empresa, como um cenário macro incerto acaba impactando no processo orçamentário, né? Ou seja, nas suas projeções, naquilo que você espera. Sem dúvida, o cenário macro, assim como o cenário micro, assim como o cenário interno, assim como o planejamento da empresa, são todos fatores que impactam diretamente tanto o planejamento, quanto o orçamento, quanto o forecast posterior e etc. da empresa. Como fazer isso? Então, tipo assim, acho que a gente tem que até que dividir um pouco. Como é que alguém vai prever pandemia, né? Era algo mais difícil e não foi algo do Brasil, foi algo global e um pouco fora das possibilidades de previsão, pelo menos para 99,9% de quem faz projeções aí. É, Em compensação, aí a gente falando um pouco mais de Brasil, incerteza e etc., a gente tem que saber que esse é o cenário que a gente vive e mais importante do que qualquer coisa, seja empresa grande ou seja empresa pequena, ela tem que estar pronta para ser ágil.
antes de qualquer coisa. Então, poxa, está escrito no meu orçamento, então está escrito na pedra e não se altera, ou então eu só altero isso de 6 em 6 meses. Enfim, são todas as regras que a gente acaba escutando aí ao longo das empresas, né? Então, acho que o principal ponto para a gente conseguir sobreviver no Brasil é ser ágil e ser flexível nesses aspectos, assim. Então, não é nem como é que eu vou prever o macro, como é que eu vou mudar o macro. No fim das contas, você pode escolher ter mais liquidez, porque você vive num ambiente com mais risco, você pode escolher ter uma estrutura de capital um pouco mais equilibrada, porque você vive num cenário de um pouco mais de risco, tudo bem, são decisões ali que você tem estrategicamente, mas em termos de orçamentação e etc., acho que o principal ponto é conseguir ser flexível, conseguir ser ágil, e muitas vezes até, talvez, se for o caso, conseguir desapegar, né, do orçamento, e tudo bem. Então, acho que parece difícil, né? Tipo, como é que eu desapego do orçamento? Mas, enfim, acho que quando a gente acaba vivendo em empresas mais ágeis, essa cultura fica mais enraizada e que eu acho que seria muito positivo se cada vez mais as empresas grandes, a gente fala grande e pequena no aspecto de orçamento mais tradicional, orçamento um pouco menos tradicional, mas só para dividir, assim, né? Mas acho que o ponto é esse. Legal. E aí, quando a gente fala dessa questão de estar preparado, né? Eu costumo falar aqui na empresa que no momento em que a gente está, né? Vocês também nessa pegada de crescimento agressivo, a gente acaba ficando com uma incerteza com relação ao orçamento, né? Com relação à expectativa de crescimento ou não, porque se você cresce 50%, 100% ou 200%, isso impacta um monte de coisa. E a mesma coisa vale para um cenário de cenário macroeconômico completamente incerto para uma empresa mais estável, né? E aqui eu brinco com a turma o seguinte, olha, não adianta a gente aprovar um orçamento de despesa, né? Fixo, isso você ter uma aprovação por um longo período para gastar, se a receita não caminha na mesma proporção, né? Então, a gente acaba tendo um cenário, embora a gente seja uma empresa que trabalhe também com planejamento orçamentário, forecast, a gente dentro de casa a gente tem um processo de forecast mensal, justamente para sempre, no nosso caso aqui, Thiago, a gente acaba se enquadrando nas métricas de mercado, né, seja naquilo que é benchmark, né, e aí a gente vai liberando os orçamentos para cada área em função desse movimento. É claro que a gente é como você, uma startup, uma scale-up, uma empresa que cresce rápido, então a gente não pode simplesmente ter um orçamento de despesa confiando que a receita vai vir naquela proporção, porque ela pode vir maior, pode vir menor. Então, a gente não tem funding ilimitado, né? Não tem dinheiro para gastar até o fim. Então, acho que esse é um aprendizado aqui, e é engraçado que as pessoas me perguntam como eu faço orçamento numa empresa de orçamento. Falo, olha, a gente faz mensalmente um forecast, né? Acho que acho que equivale aqui um pouco tanto para pequena, uma empresa que está crescendo, que tem menos estabilidade, mas até para uma empresa estável num cenário de grande estresse, tá certo? Legal. Dividindo até um pouquinho aqui, um pouco do nosso, a gente faz um orçamento anual, mas acho que muito importante é que a cultura do time, no fim das contas, o orçamento ele é uma ferramenta. A gente não pode deixar a ferramenta pensar por nós. Então, quem tem que guiar o trajeto da empresa são as pessoas, e não um software, uma planilha, né, que faz orçamento. Então, no fim das contas, por mais que a gente faça um orçamento anual, a cultura das pessoas aqui, para tudo, ela é de muita experimentação, ela é de muita flexibilidade, porque precisa ser, senão a gente não cresce, e isso reflete no orçamento. Então, por isso que eu falo que ele é uma ferramenta. Então, por exemplo, os combinados aqui, tem a ver com a cultura, beleza, temos um orçamento anual? Temos. Mas isso pode mudar mensalmente e todo mundo está ok, sabendo que se a receita não andar, ou se a receita andar mais, né? Então, vale para o bem ou para o mal. Isso pode ser alterado e todo mundo está de acordo. Então, o combinado inicialmente não sai caro aqui no nosso aspecto. A gente tem o anual, mas o forecast também ele é mensal. Uhum. Legal. E nessa questão do forecast, né? Ou seja, que é uma revisão, ou tua melhor estimativa até o final do ano, né? Às vezes a gente fica falando alguns termos aqui mais em inglês, ou termos mais Uhum. técnicos, para tentar deixar democrático para todo mundo, né? O forecast
é aquela projeção que você faz de tempos em tempos para chegar na melhor estimativa até o final do ano, para os próximos 12 meses, cada empresa reage de uma forma a isso, né? Ou seja, o orçamento normalmente é uma peça mais fixa e o forecast ali é uma visão mais realista do que dos teus próximos meses. E aí, Thiago, minha pergunta vai no seguinte sentido, né? Qual é a periodicidade que você entende que as empresas deveriam fazer um forecast, né? E para que tipo de empresa essa periodicidade se adequa? Por exemplo, você acha que mensalmente é uma coisa muito agressiva, como a gente faz, ou desnecessário, toma muito tempo? Trimestralmente é o ideal? Qual que é a tua visão sobre esse processo de reprojeção, né, das demonstrações financeiras ali para os próximos meses? Como um bom administrador, minha resposta é depende, né? E aí vamos explorar um pouco mais o depende, porque eu acho que é bem isso mesmo. Depende bastante da estrutura que a empresa tem para isso. Então, empresas maiores, mais estruturadas e etc., elas vão ter áreas específicas de planejamento financeiro, análise, etc. E ela já tem pessoas que estão dedicadas exclusivamente para fazer isso e mudam um determinado cenário. Tem empresas em que o financeiro para, ou a contabilidade, a controladoria para especificamente para fazer isso e ela troca atividades, né? Tem empresas que muitas vezes é o dono, né? Então tem que ver o nosso público aqui, mas com certeza vai ter um pouquinho de cada coisa. E aí eu acho que isso impacta demais. Então, quando a gente está falando, poxa, o dono, o sócio da empresa para refazer planejamento todo mês, provavelmente esse cara, essa pessoa, ela é a mesma que faz a empresa crescer. Então, muitas vezes você acaba abrindo mão de crescimento para ter controle. E, às vezes, o que você quer é crescimento. Mas, no fim das contas, o que eu penso de ideal é que todas as empresas poderiam ter não precisariam ter uma regra. Elas poderiam ter, por exemplo, poxa, como é que andou o meu orçado realizado? A variação foi substancial? Ah, não foi. Se a variação não foi substancial, por que nós vamos mobilizar um monte de gente para simplesmente ajustar a vírgula, para ajustar 2% para cá, 2% para lá? Porque o que que acontece? O profissional que cuida de orçamento, planejamento, análise, etc., é um profissional tradicionalmente focado em detalhes. É uma pessoa que gosta de bater a vírgula. E aí, por consequência, ela entende que a função dela é ser assim e que a empresa toda precisa ser assim. Então, eu penso que o bom profissional dessa área é aquele que, com a experiência, vai entendendo que é importante também, às vezes, ser silencioso. É importante, às vezes, escolher as horas de levantar a mão e falar, pessoal, acho que agora a gente precisa dar uma revisada nas coisas porque é importante. Se a pessoa faz isso sempre, se isso acontece sempre, torna-se uma rotina e as pessoas vão entender isso simplesmente como uma obrigação que não gera valor. Então, para mim, a visão ideal é de que fosse possível fazer um orçado realizado e que as pessoas vissem as variações e, se necessário, fazer um forecast. Ou seja, que não houvesse uma periodicidade necessariamente fixa, assim, que não fosse, acho que, menor do que mensal, porque senão fica uma coisa muito desgastante. Mas, por exemplo, como a gente faz aqui mensal, é mais ou menos isso. A gente olha como andou receita, olha como andou despesa. Poxa, precisa de uma mudança de rota? Não precisa de uma mudança de rota? E aí a gente faz o que precisa, sabe? Senta e faz. Então, aí o ponto você chega e fala para uma empresa listada, com governança, eu sei que não é tão simples assim, mas eu penso que o ideal seria por aí. Não sei se você concorda, Gold, ou se é mais ou menos o que vocês fazem por aí também. Você quando falou, olha, como bom administrador eu respondo depende, eu como economista respondo que eu vou tentar sempre maximizar o resultado, né? Então, quando você falou o seguinte, olha, se não tem tanta variação, se a gente está de acordo com o orçamento, não vamos fazer nada. Eu entendo que pode ser uma boa oportunidade da gente tentar melhorar o resultado, né? Então, é sentar e discutir onde é que a gente pode ser melhor, ou em redução de despesa, ou principalmente na receita, né? Que a gente fala muito de orçamento, parte de despesa, né, custos, mas a gente entende que a parte da receita é importante. Então, eu concordo contigo que a periodicidade ela tem que ser algo que gere resultado para a companhia. Então, quanto maior a empresa, menor
Quer dizer, quanto maior a empresa, maior a periodicidade, normalmente, um trimestral, porque os resultados são muito, vamos dizer, a performance da empresa é mais estável, né, mais previsível do que uma empresa menor, uma empresa de alto crescimento. Mas eu acho que existem aqui oportunidades de melhorar quando você está dentro do esperado, né? Porque você sabe, né? Quando você está no esperado, é porque você errou em alguma coisa, né? Quando você acerta o orçamento é porque você errou em alguma coisa, né? Então, acho que você tem ali uma oportunidade de melhoria muitas vezes. Essa talvez seja a minha única observação e contribuição aí do que você respondeu, mas eu concordo com absolutamente tudo que você falou. Concordo com você também. Bacana. Boa. Agora, quando a gente fala aqui de nível de detalhe de orçamento, Thiago, e nível de detalhe quando você vai no forecast, né? É claro que quando é meio óbvio, né, que você faz o orçamento, é um processo mais detalhista e tal, e o forecast um processo talvez mais talvez não tão detalhado quanto o orçamento, porque senão você fica num forecast, num processo eterno, né? Se você faz mensalmente, imagina, você tem um orçamento por mês, né? Você consegue dividir com a gente a tua experiência do nível de detalhe que precisa entre um processo orçamentário, quanto tempo leva, ou deveria, em que momento começa, e o nível de detalhe, discussão, envolvimento de um processo de forecast ou reforecast, né? Ou seja, revisão das tuas novas projeções? E você fala mais aqui na experiência nossa da Expenses, ou a gente também divide um pouco Eu acho que vale aqui Já me dividir as foi. duas coisas, né? Da empresa e Beleza. do que você enxerga, porque às vezes a realidade de uma empresa não Totalmente é. diferente. Você tem, acho que de uma maneira geral, acho que vale mais de uma maneira, da tua visão como num negócio mais abrangente, né? Do que é o ideal, né? Uhum. Assim, ó, o orçamento, ele é, por definição, a quantificação de um planejamento, né? E aí tudo depende bastante de quanto a empresa gasta de tempo, inclusive, nesse planejamento. Então, por exemplo, vamos falar numa startup aqui. Muitas vezes o planejamento de uma startup, ele provém de um propósito, que tudo bem, ele é muito menos mutável. Eu quero prover tal benefício para a sociedade, por exemplo, os valores e etc. Mas muitas vezes a diretriz do orçamento é tipo, quero triplicar receita. Esse é o essa é a diretriz, esse é meio que quase que o planejamento. E aí, diferentemente, de repente, numa empresa mais tradicional, que as projeções são feitas para 10 anos, e aí elas vão desdobrando para 5, para 3, para um, tem uma coisa que demanda muito mais energia, e por consequência eu vejo que o orçamento precisa refletir esse planejamento e também precisa gastar uma energia para refletir esse planejamento, porque essa é a função do orçamento. Então, em relação à energia, a prazo e etc., numa startup, por exemplo, aqui a gente leva 2 a 3 semanas para fazer o orçamento do ano. É, assim, não sei nem se é rápido ou se é devagar, mas acho que é ok, é o tempo que a gente tem. Por quê? Porque se eu gastar uma baita energia no meu orçamento, a única certeza que eu tenho é que a gente vai mudar de rota ao longo do ano várias vezes. Então, se eu gastei uma energia para deixar um orçamento no estado da arte e daqui 1, 2 meses, de repente, eu lanço um produto que nem estava no meu roadmap há 2 meses, muda tudo. Então, eu vou ficar gastando uma energia enorme. Faz mais, por isso que muitas vezes a gente acaba compensando no forecast. Por quê? Porque o replanejamento, muitas vezes, ser rápido, ser mutável, às vezes é mais importante do que fazer o estado da arte lá no começo. Enquanto que a empresa, poxa, tem milhares de colaboradores, as mudanças de rotas não são tão simples assim, ela precisa, a diretoria precisa de uma visão um pouco mais macro e previsível, aí ela gasta uma energia muito maior no orçamento inicial e os ajustes ao longo do tempo são mais esporádicos e com menos energia do que talvez a gente faça. Mas no fim das contas, acho que o padrão da indústria é que o orçamento leve aí uns 3 meses, para uma empresa mais tradicional, maior, começando no fim do ano, muitas vezes não acaba antes de janeiro, né? Tem que fechar o dezembro aí. Então, às vezes, começando ali em outubro, setembro, terminando em janeiro, é um pouco do padrão. E o nosso, a gente costuma
terminar o orçamento no fim do ano anterior. Então, mesmo antes de fechar o dezembro, como a gente tem muita previsibilidade, assim, principalmente de receita, a gente consegue, tipo, eu consigo no dia 10 de dezembro saber a minha receita no fim do mês já com 5% de erro. Então, é algo tranquilo. Então, falando um pouco da minha experiência aqui, tanto de Backspace quanto de clientes, mercado e etc., acho que é por aí. Eu trabalhei em algumas empresas grandes, né, na área de planejamento, e o processo orçamentário ele começa de uma maneira mais, vamos dizer, menos na realidade da grande maioria das empresas, um processo de planejamento estratégico, né? Redefinição do horizonte de longo prazo, planejamento de longo prazo, para definir ali como a primeira pontinha do planejamento de longo prazo aquele primeiro ano, né? Que aí vira o orçamento. E aí esse processo acaba começando, né, em agosto. Normalmente é isso, você começa em agosto, vai setembro, outubro, novembro, para você conseguir aprovar em dezembro para começar. Esse é o mundo ideal de uma grande companhia, né? E aí, quando você vem para um cenário instável, economicamente, com vista macro, né? Ou de empresas que não têm tanto, vamos dizer, previsibilidade da receita, né? Você fazer um orçamento de agosto, né? Começar em agosto com premissa para começar em janeiro do ano seguinte, são empresas completamente diferentes, né? No cenário que a gente está hoje. Só, Então, só de CDI e inflação já muda muita coisa. Se a empresa é devedora, se a empresa é aplicadora, é, já é muda coisa pra fato. caramba. É fato. Então, eu vejo que eu estou vendo alguns comentários aqui dizendo exatamente isso, né? Ou seja, o orçamento muda, vira capricho. O que mais importante é uma revisão, ser bem mais ágil no processo do que propriamente esse processo mais cabuloso, vamos dizer assim, de orçamentação, né? Então, é, eu acredito que isso não deixa de ser um processo inovador dentro da área de finanças, né, Tiago? Porque a gente Sem às vezes dúvida. acha que finanças simplesmente inovar dentro de finanças é botar um software, uma tecnologia, mas muitas vezes é um modelo de negócio, um modelo de fazer, um modelo de pensar, um modelo de atuar, né, de cobrar as áreas. Então, acho que isso faz bastante diferença na companhia, né? E Sem dúvida, cara. agora uma pergunta, né? Assim, eu tenho uma um pouco mais técnica, mas eu tenho uma aqui que vai antes da técnica, que é uma discussão eterna nas companhias. Qual deve ser, né? Eu sei que a resposta ela não é simples, você vai dizer depende, mas eu quero justamente explorar um pouco esse conceito. O que deve orientar o orçamento? Primordialmente, ou seja, eu tenho que definir ali qual que é a quantidade de dinheiro que eu tenho para gastar, eu tenho que definir qual é a minha, e daí vendas tem que acompanhar, ou não, ou seja, qual é a minha capacidade de vendas, ou você vai na indústria, a capacidade de produção, é a análise de quanto o mercado cabe, quando isso é realidade, ou não, né? Mas de fato, o que deve orientar? A primeira, se você for numa empresa muito grande, eu já vou te, né, falar, olha, é a orientação estratégica do conselho, dos sócios, do dono, etc. Mas na vida prática aqui de uma empresa normal, não muito grande, né? O que deve orientar esse orçamento e o forecast? Assim, ó, por padrão, eu diria que quem dá as cartas é a receita, é a venda, e é onde a gente quer chegar. Porque, querendo ou não, ninguém quer chegar e falar, eu quero, o ano que vem eu quero dobrar os custos, né? Isso não faz sentido. Então, a princípio, todo mundo parte assim, eu quero chegar em um determinado lugar, ou de vendas, ou de receita, ou de market share. Então, quando você faz no livro, né? No livro, o primeiro passo a ser feito é o plano de vendas. Aí depois você deriva. Então, quando você faz um plano de venda, você pode olhar, por exemplo, as suas ambições numa definição de market share, que é o que você comentou, uma definição de projeção de receita, uma definição de número de lojas. Então, às vezes, por exemplo, você tem uma empresa listada que ela quer mostrar para os acionistas, muitas vezes é mais importante ela ter o dobro de lojas no fim do ano, que ela mostrou uma execução ali, uma capilaridade maior, do que necessariamente o dobro de receita. Então, normalmente a empresa acaba escolhendo uma dessas coisas. Volume de receita, volume de vendas, volume de lojas, para dar um exemplo, market share. É normalmente o que mais guia. No nosso caso aqui, especificamente, acho que todo ano sempre foi X vezes receita recorrente. E a gente até fala
receita recorrente do último mês. Então, então eu tenho que fazer X vezes em dezembro, no caso aqui, dezembro 22, eu tenho que fazer X vezes o meu MRR, na minha receita recorrente, de dezembro 21. E a gente vai desse jeito e eu acho que é por aí. Agora, beleza, escolhi esse meu guia, escolhi qual que é meu, para onde que eu vou, se é faturamento, se é venda, se é loja, etc. Aí, para fazer esses modelos, tem outro tipo de previsões, né? Dependendo do tipo, do tamanho da empresa, tem empresa que eu já vi que usa estatística, regressão e etc. E vamos assim. Eu acho um pouco mais difícil de imaginar, principalmente que você acaba tratando dados históricos, né, e projetando o futuro, mas tem assim, tem empresa que vai no dono, não, eu quero X, tem empresa que, querendo ou não, escolhe uma coisa, mas aí é um pouco do que você falou, né, Gold? Aí chega lá na necessidade de capital, na hora que você termina de projetar DRE, balanço, fluxo de caixa, você olha lá na necessidade de capital, você fala, meu Deus, de onde eu vou tirar? Então, peraí, gente, volta, reduz esse crescimento porque não vai rolar, ou aumenta essa eficiência aí de reduz custo, reduz despesa, e aí é a briga eterna do orçamento, né? Mas normalmente o processo acaba acontecendo assim. Uhum. Aqui na empresa, o nosso orçamento ele começa naturalmente com orientado a vendas, né? A receita, ou seja, quanto eu consigo trazer de receita, quanto isso vai pesar no restante da companhia, né? Em termos de despesa de marketing, né? Despesa de back-office, quanto que eu tenho de produto para entregar, né? E claro que o caixa vai ser sempre um limitador disso tudo, né? Então, isso é realmente muito importante. Agora, eu tenho visto aqui os comentários e uma coisa vem me chamando muita atenção, Thiago, que a questão de envolvimento do time, né? Ou seja, como é que você envolve outros departamentos, né, nesse processo orçamentário para que seja realmente participativo ou não, e se isso é relevante para na tua cabeça ou não, né? Para que não fique aquela coisa essa é a planilha do fulaninho, né? Aquele cara que faz lá o orçamento, olha, essa aqui é o orçamento do fulano. Você começa a dar nome para o orçamento, né? Isso é péssimo nas companhias, tá certo? Porque as pessoas não acreditam naquilo, né? Então, fala um pouquinho da tua visão de quais são as suas recomendações, né? Para que a gente tenha um envolvimento maior das outras áreas, né, que não tem tanta conexão com finanças assim, né, principalmente a área de vendas, né, que é, né, aquele cara que é mais desconectado desse assunto, mas como é que você enxerga que a gente pode envolver para que a companhia toda siga um orçamento e acredite nele, né? Uma série de fatores assim. Muitas e muitas delas passam por cultura mesmo, tipo, de atitude, de exemplo, e etc. Mas vamos dividir um pouco aqui as coisas. Acho que uma delas que é primordial é que que o orçamento esteja atrelado às metas e às remunerações das pessoas, por mais que eu saiba que isso é um pouco contraditório hoje em dia, já tem teorias que falam um pouco diferente, mas eu acredito muito nisso. Então, por exemplo, quando você fala de vendas, se a pessoa de vendas entende que as metas dela estão totalmente associadas ao orçamento e a remuneração dela está associada às metas, o de vendas talvez seja a das pessoas ali mais simples de convencer pelo fato de normalmente ter remuneração variável, e aí você ganha nesse tipo de coisa. Uma coisa que faz muita diferença também é transparência ao longo do processo, por isso que eu falo de cultura. Então, para haver também para a empresa, poxa, se a empresa inteira participou do orçamento, por que que a empresa inteira só vai ver o orçado realizado no fim do ano de novo? Então, por que que mensalmente não tem um reporte para explicar variações, para explicar as coisas, para explicar o que cada área passou? Poxa, todo mundo da empresa não pode ter acesso aos números, receitas, despesas. Então, é aí que tá. Você precisa da empresa para fazer, aí depois ela não se sente dona daquilo porque ela não vê a execução dela na prática. Então, acho que ser transparente, fazer reports, por exemplo, aqui todo fim de mês, toda primeira sexta-feira do mês seguinte, a gente passa para a empresa inteira todas as informações. Tipo, ó, fizemos tanto de receita, gastamos tanto, queimamos ou o caixa foi positivo ou negativo de tanto, ticket médio está desse jeito, vendemos tanto, tudo. Todas aquelas premissas que a pessoa nos ajudou a construir
a gente vai fazendo o reporte. Inclusive, a gente usa aqui OKRs como uma complementação importante, assim, no cenário de metas, principalmente, né, de objetivos, de resultados-chave. Isso também ajuda bastante, porque normalmente os OKRs estão ligados, tem muitos OKRs ligados à parte financeira, que também a galera acompanha online. Então, acho que fazer esse reporte é muito importante, fazer as pessoas participarem. Senão, elas não se sentem donas, é só mais uma tarefa que elas têm que fazer lá no fim do ano e que atrapalha elas de vender, e que atrapalha elas de atender o cliente. Essa é a coisa, né? E quando eu falo também um pouco sobre a pessoa do financeiro, a pessoa responde, fala do financeiro para generalizar, porque nem todas as empresas vão ter uma área específica para isso, né? Mas a pessoa ali do financeiro que faz isso é aquilo que eu comentei, ela tem que ter um pouco de sabedoria de escolher as brigas que ela compra, de explicar para as pessoas a importância das coisas também. Porque se você é só um enviador de planilha e cobrador de planilha, não adianta. Se você pega, explica para as pessoas no que aquilo vai implicar e etc., faz total diferença. E assim, né, gente, patrocínio da diretoria. Se não há, se não existe, se a própria empresa, os diretores da empresa não veem essa importância, não tem pessoa de planejamento que vai conseguir mudar a cultura de uma empresa sozinho. Então, acho que para falar algumas aqui, e não me estender demais, acho que essas são importantes. E no fim das contas, todas elas têm um pouco a ver em relação à cultura da pessoa se sentir parte, da pessoa entender o impacto dela na empresa. Aí eu vi uma pessoa perguntando aqui sobre OKRs. OKRs é uma metodologia utilizada para você traçar objetivos e os indicadores que você utiliza para saber se você chegou ou não nesses objetivos. Não é nada complexo, é utilizado por muitas startups aí no dia a dia, nasceu na Intel, depois no Google, foi se tornando cada vez mais popular, mas se você buscar aí OKR no Google, você vai ver uma infinidade de materiais e é uma teoria simples, mas uma implementação que nem necessariamente assim é tão simples, porque depende muito de cultura. Mas só para deixar a pergunta já, a resposta. Legal. Agora a gente está falando bastante aqui de complexidade, da falta de previsão num cenário atual, né? Não ser tão detalhista às vezes. Isso vai bastante contra o modelo de OBZ. OBZ, para quem não conhece, é o orçamento base zero, que é um modelo super, talvez o mais detalhista de todos para a construção de um orçamento, onde você, ao invés de discutir, ler ali métricas com base em crescimento, com base em histórico, né, você acaba construindo o racional de cada despesa. Então, por exemplo, você ali na despesa de viagem, você define quantas viagens, para onde, qual que é o custo de cada passagem, quanto vai ter de hotel e tudo mais, né? Então, o quanto, e assim, você pega empresas que têm muito sucesso no processo de controle de orçamento, de previsibilidade, fazendo o OBZ, né? Eu gosto muito desse modelo, né? Agora, na tua visão, Tiago, como que esse cenário atual e essa visão para uma simplicidade na construção do modelo orçamentário prejudica a construção do OBZ, né? Ou seja, o quanto essas coisas são conflitantes e se você puder também pincelar a tua visão do OBZ, seria bacana também. Com certeza complica, sem dúvida nenhuma. Então, o OBZ, no fim das contas, é como se você tivesse um papel em branco e não utilizasse várias informações de apoio históricas que você poderia utilizar. O conceito é basicamente assim: é, muitas vezes o orçamento ele perpetua erros, ele perpetua falhas. Então, se você parte sempre do ano anterior, você tem a tendência de perpetuar falhas. A partir do momento que você parte do zero, você elimina um pouco mais esse risco e você também identifica oportunidades maiores porque você começou a pensar do zero. Beleza. Para mim, sim, acaba sendo conflitante porque ele é muito mais demorado, como você comentou. Agora, sim, as empresas que trabalham com orçamento base zero há mais tempo, elas demoram muito menos tempo para fazer do que as empresas que estão começando agora, que vão ter um choque bem grande de cultura, até as pessoas entenderem e se desapegarem do anterior, assim, é um processo complicado. E aí, para mim, vai muito de novo da cultura e dos objetivos da empresa. Eu sou uma empresa rápida e eu tenho certeza que as coisas vão mudar.
se as coisas vão mudar, já é muito provável que o seu orçamento seja mais ou menos base zero. Porque se você não tinha um produto, você também não tem ponto de partida e você vai ter que começar a pensar naquele produto, na remuneração e etc. Se você não tinha um determinado time, você não tem histórico. Então, você criou um time do zero. Ah, não tinha time de produto, agora tem um time de produto. Então, tá bom, você já vai ter mais ou menos um orçamento base zero. Então, acho que não faz sentido para empresas muito ágeis gastar esse tempo muito grande nesse aspecto. Poxa, eu sou uma empresa consolidada, sou uma empresa. Acho que é importante também, eu falei, acho que a gente falou pouco aqui da característica do business mesmo, né? Sou uma empresa em que margem para mim é absolutamente significativo. Tipo, sou varejo. Cara, aí tem muita eficiência que você vive de eficiência, né? Você vive de buscar as mínimas eficiências dos mínimos locais. Então, faz muito mais sentido você olhar tudo mais minimamente mesmo e aí depois ao longo do ano executar. Então, acho que vale, a gente falou bastante de porte, mas vale muito do business, vale muito de como que aquela empresa ganha dinheiro, e isso faz muito sentido. Então, acho que é isso. É sempre uma decisão de crescimento, talvez, versus eficiência. Não que eficiência não gere crescimento, mas é que às vezes elas conflitam um pouquinho. Perfeito. Eu gosto muito do modelo OBZ. Quem tiver a oportunidade de construir um orçamento nesse modelo, eu acho que, acima de tudo, tem uma grande oportunidade de aprender da companhia, aprender sobre a companhia, né? Aprender a fazer modelagens cada vez mais assertivas, né? Porque quando você discute, quando você faz base histórica, né? Como você falou quando você faz ali uma progressão estatística de resultado, normalmente é uma empresa que trabalha com commodity, né? Aí você tem questão de preço de commodity, aí você pega consultoria no mercado ou faz ali um histórico para fazer, né, desvio padrão de dólar e tal, porque, né, normalmente são as coisas que impactam para você ter uma base estatística. Eu não gosto muito de trabalhar com base histórica para definir o futuro. Muitas vezes até a própria sazonalidade impacta, às vezes muda durante o ano, né? Então, claro que tem indústrias, né? A indústria de varejo de brinquedo vai ter sempre aquela sazonalidade no Dia das Crianças e em dezembro, não tem como mudar isso. Agora, de certa forma, a própria sazonalidade muda, principalmente nas empresas que estão tendo grandes transformações no tempo. Agora, o ABZ, na minha visão, e até o processo orçamentário, é uma grande oportunidade de conhecimento, de autoconhecimento da empresa, né? Por mais que você erre, né, quando você erra, é uma oportunidade de aprender sobre onde você está errando e certamente o próximo processo ele vai ser melhor. Então, eu acho que as empresas não deveriam desistir no primeiro fracasso, porque vai acontecer, como eu falei, a coisa mais incomum que existe é você acertar o orçamento perto. Normalmente você erra, né? Então, acho que esse é um grande aprendizado que eu pelo menos tenho, e falo muito com a turma, quando você planeja alguma coisa, quando você erra é uma grande oportunidade que você tem de aprender e acertar cada vez melhor nas próximas etapas, né? Bem, eu falei que ia falar um pouco aqui, Thiago, sobre algumas questões mais técnicas, né? E eu queria puxar um pouco essa visão para contabilidade. Contabilidade, bem, na nossa visão aqui, é um cubo perfeito de análise econômica, porém não é algo muito tangível para todo mundo. Algumas empresas, o processo orçamentário fica dentro da controladoria, que às vezes se mistura com a contabilidade ou não. A maioria das empresas tem a contabilidade externa, que não se envolve nisso. Mas eu vou fazer aqui uma colocação, eu queria ouvir um pouco os teus comentários também, que é o seguinte, a gente fala de orçamento muito em resultado, né, demonstrativo de resultado, DRE. Mas a gente entende aqui que o orçamento ele deve compor outras duas peças que são fundamentais, né, que é a projeção do balanço patrimonial e, principalmente, a projeção do fluxo de caixa, né? Você tem ali uma visão, talvez, econômica e financeira quando você conecta o DRE com o balanço patrimonial, né? E o resultado dessas duas peças é o que vai gerar o fluxo de caixa, né? Para saber se você tem capacidade de fazer. Eu entendo que muitas vezes existem alguns gaps técnicos, né, quando você prepara uma projeção sem conectar essas três peças. E eu digo por quê? Porque quando você tem um balanço, você parte de um saldo de um capital de giro que já está constituído ali. Né, vamos pensar,
fazer uma associação óbvia. Quando você tem uma dívida construída, você, obviamente, projeta no teu fluxo de caixa a dívida e os juros que você tem que pagar. Só que, além disso, você tem outros componentes no balanço que você tem que pagar ou receber no balanço. Você deve considerar, né, essas contas, como, por exemplo, o saldo de estoque, ou quando você tem, né, quando você tem um varejo, uma indústria, ou você tem contas a receber ou contas a pagar, tudo isso tem que impactar ali nas tuas projeções, né? Aí eu vou fazer uma pergunta assim, né? Primeiro, qual que é a importância que vocês aí dão para essa projeção mais complexa, né? Olhando a parte contábil, né? E quais são os gaps, além dos que eu falei, que você vê da empresa que não faz dessa forma? Não olha a contabilidade plugada no modelo orçamentário. Cara, a importância que a gente dá aqui é total. Assim, para a gente, eu acho que deveria ser para todo mundo, se você não tem o output de um orçamento, uma DRE, um balanço e um fluxo de caixa, na minha visão, você não tem um orçamento. Porque sim, pela simples razão de que você faz uma DRE, mas você está projetando comprar uma máquina, não está na DRE, pô, porque aquilo ali entra no seu balanço, né? E vai estar refletido no seu fluxo de caixa. Então, assim, são coisas muito óbvias. O que o Gold estava explicando, não vou nem chover no molhado, porque é isso, as variações ali de empréstimo, financiamentos, de fluxo de capital de giro e etc. Então, aqui, assim, ó, o conceito geral do processo de orçamentação, na verdade, mas a aplicação muitas vezes não acontece, é que o output de um plano de vendas não é quanto você vai vender. O output de um plano de vendas é receita bruta e receita líquida na DRE, contas a receber no balanço e entradas no fluxo de caixa. Então, tipo, enquanto você não tem isso, você não terminou seu plano de vendas. Um plano de custos ali, ele deveria ser o CPV da DRE, deveria ser uma parte de contas a pagar no balanço e deveria ser uma parte das saídas no fluxo de caixa, senão você não tem um plano de custos consolidado. E assim você vai construindo o seu orçamento, e aí chega na hora de fazer de novo, pelo livro, né? O plano financeiro, que é a última parte, na verdade, você não tem o que fazer, porque você já fez as outras partes como você estava construindo. Então, é importante entender, gente, que a contabilidade ela é uma linguagem, a linguagem dos negócios. Até hoje é a melhor que encontraram para alguém bater o olho e saber como está a situação daquela empresa. Isso vale para a diretoria, para acionista, para colaborador, que por mais que hoje a cultura não seja muito dessa, mas seria isso. Então, a importância disso é essencial e não vejo a possibilidade de você ter um bom orçamento sem uma boa contabilidade. Aí o ponto é, se você quer fazer um orçamento e você não tem um bom plano de contas, uma contabilidade que bata e até minimamente um RP, pelo menos, comece por aí. Então, assim, não vai por orçamento. Resolva seus pontos de contabilidade, senão você vai partir de um lugar furado. Resolva primeiro esses pontos. No ano que vem você pensa em fazer um orçamento direitinho. Senão você vai gastar energia à toa num lugar que não é onde vai te gerar valor nesse momento. Então, para mim, esse daí é critério mais do que essencial. Perfeito. Então, vou te colocar aqui para ajudar no nosso pitch de vendas aqui, porque a gente fala exatamente isso quando a gente... Né, o Accountify é uma ferramenta também de planning, de forecast, né? E a gente prepara aqui, automatiza o fluxo de caixa direto e indireto partindo da contabilidade. A gente leva no extremo aqui o uso da contabilidade, né? Para a gente é algo super relevante. Sabe? Então, existe um preconceito com a contabilidade, mas eu acho que se você tratar bem a contabilidade, como você falou, né, cuida do plano de contas, cuida dos lançamentos, a contabilidade vai te entregar muito em troca, muita coisa. Então, eu acho que isso é extremamente relevante, e aí as outras áreas começam também a utilizar. Por exemplo, a tesouraria começa a usar o fluxo de caixa que é construído, seja pelo método indireto, seja pelo método direto, a construção desse modelo. Eu vou fazer uma última pergunta aqui que vai nessa linha do fluxo de caixa, e vou abrir para perguntas aqui, Thiago, e Beleza. também para fazer as tuas últimas considerações, né, para não explorar tanto de você. Com relação ao fluxo de caixa, né, a gente tem um método direto, método indireto. No indireto, você pode partir do EBITDA, você pode partir do lucro líquido,
qual normalmente é o fluxo de caixa, a estrutura, o modelo, a metodologia que você usa para projeção de fluxo de caixa no teu processo orçamentário de forecast? Cara, aqui eu uso o padrãozinho, fluxo de caixa direto, não faz muita diferença para mim fazer um ou outro, e assim a gente leva menos tempo. Então, Uhum. basicamente é isso. Mas eu entendo que para várias empresas pode fazer sentido maior fazer, mas aí depende muito do entendimento do negócio, né? Um pouco do que a gente estava falando. Tipo, se você ainda não tem um pleno entendimento e vai querer se aventurar para escolher um jeito diferente de montar e etc., às vezes não precisa. Às vezes ter o feijão com arroz é 90% do negócio. Na hora que você já está, né, na hora que você já está voando, aí sim dá para pensar em outras coisas. Mas acho que fazer um arrozinho com feijão bem já resolve a vida de 90% aí das pessoas. Uma coisa aqui, Gold, para complementar é o seguinte: eu venho desse mundo financeiro, de contabilidade, etc., e sempre vi muita importância nisso e muito gap no mercado das pessoas não saberem, no fim das contas, o que elas estão fazendo, mesmo os profissionais deste setor. Então, por exemplo, você vê muito profissional de contabilidade que entende muitas vezes de parte fiscal, entende muitas vezes ali de tributação e etc. Mas na hora que você vai falar para analisar um balanço, não rola. Você sabe onde alocar as contas, mas não sabe interpretar um balanço. E a gente começou a ver, inclusive, nos nossos clientes, por mais que a gente esteja um pouco mais apartado um pouco desse processo do que vocês, a gente conseguia ver que tinha muito esse gap e a gente pensou ali na pandemia assim, pô, como é que a gente contribui com isso daí um pouquinho também? E aí acho que vale até a pena falar. A gente lançou o que a gente chamou de Universidade of Expenses e a gente tem 2 cursos gratuitos lá, bem práticos assim. Um de análise de indicadores financeiros, que a gente passa pelos três, começa falando da importância do que são os 3 demonstrativos bem rapidamente, depois nós vamos falar de indicador. Estrutura de capital, liquidez, atividade, etc. Aí vi que alguém mandou aqui, obrigado já, no chat. E também a gente tem um de orçamento, que é um pouco mais o do livro, o orçamento do livro. Então, plano de vendas, tem um pouco de passo a passo. Eu acho que vale a pena falar para a galera aí que quer começar, talvez seja um bom começo. E acho que como vocês viram que eu tenho muito esse viés da contabilidade, da importância dela estar redonda, tipo, o curso vem muito nessa linha, voltando ainda na pergunta anterior, nessa linha de tentar ajudar, né, um pouco dessa educação, né, financeira no bom sentido para as empresas. Mas só Tá. para complementar a anterior. Não, bacana, muito legal. Já vi a parte do teu curso, do teu material, tenho visto bem legal, parabéns. Boa, valeu. Agora, só complementando um pouco sobre o fluxo de caixa, que eu achei esse um tema super importante, né? Eu vejo o seguinte: o fluxo de caixa indireto, o contador ele gosta de ver partindo do lucro líquido, né? Mas que se for nenhum olha. E aí você tem o cara do planning que olha o fluxo de caixa indireto partindo do EBITDA, que eu prefiro, né, para olhar, porque é mais tangível ali qual o teu resultado operacional e quanto você consegue gerar do caixa, quanto que você está transformando ou não. E até acho que quando você projeta balanço, DRE e fluxo de caixa, você fazer pelo método direto, ele é até mais complexo para você bater a projeção de balanço. Porque o indireto ele é mais simples de você bater, porque você faz por movimentação de conta. O direto ele é mais complexo, né? Mas dá para fazer também, das duas formas, né? Mas eu não vejo como você projetar, eu não acredito em nenhuma projeção que você não conecte e faça bater o caixa no balanço, né, partindo dessas premissas. Eu, sinceramente, eu não consigo entender alguém, eu não confiaria nesse processo, né? Então, esse é um ponto. Bem, Thiago, primeiro gostaria de te agradecer imensamente, a gente precisa encerrar aqui a nossa a nossa, a nossa live, webinar, seja lá o termo que a gente usa hoje em dia. Foi muito bacana. Bem, tem algumas perguntas aqui, eu vou deixar para você aproveitar para responder ou, né, fazer as tuas considerações finais, né? Mas eu pegar duas aqui que a turma filtrou, que é o seguinte: olha, qual que é o período ideal para construir o orçamento, né? E qual é a periodicidade ideal? A gente falou um pouco disso, mas se você quiser dar o teu veredito final aí, qual que é o período melhor e a periodicidade. E Desculpa, eu já vai lá. faço as duas e depois abro para você encerrar, né? Tá bom. E outra, se existem tecnologias
para facilitar o processo de orçamento forecast. Aí, poxa, né, pessoal, o Accountify serve para isso, eu já vou até responder, mas deixo também para você abrir para outros cenários, além do Excel, naturalmente, Thiago. Por favor, cara, faça as suas considerações finais. Legal. De periodicidade, gente, eu acho que vai muito realmente daquilo que a gente estava falando, da estrutura da empresa, dos objetivos, da cultura dela, do quanto que o orçamento deve representar um planejamento mais ou menos complexo, mais ou menos engessado. Então, se a empresa tem um pouco mais de certeza de que aquilo é o plano, acho que vale a pena investir bastante tempo no orçamento mesmo, e aí, dar o exemplo do Gold de agosto a dezembro, agosto a janeiro, para empresas tipo, muito grandes, que têm processos e processos, burocracias e burocracias, que as agendas das pessoas são mega concorridas, mas eu vejo que o mais tradicional, assim, empresas médias, grandes, aí começa ali para setembro, muitas vezes em outubro, fecha mesmo versão final em janeiro, depois do fechamento do dezembro. Então, acho que como padrão é isso. Se sua empresa for uma startup ou uma empresa menor, aí acho que de jeito nenhum pode ser esse tempo, não se tem esse tempo nem esses recursos financeiros e de pessoas para fazer isso. E fica o nosso exemplo de 2 a 3 semanas. Esse ano acho que a gente demorou 3 semanas para fechar e a gente terminou em dezembro. Então, assim, vai muito. O pensamento final, para mim, tem que ser o quanto que você acha que aquele planejamento consegue ser executado sem muitas modificações pelo padrão da sua empresa. E aí você investe o tempo necessário para esse orçamento. Porque se for mudar muito, não vale a pena jogar essa energia fora. Aí vamos gastar energia em outros pontos. Os recursos sempre são escassos. Então, de outra pergunta, essa bola veio pingando, o Gold já chutou para o gol, e eu acho que é isso mesmo, não tem, assim, eu conheço a plataforma de vocês e sei o quanto que ela é importante, não só no Brasil, mas no mundo, né, hoje em dia, empresas enormes, empresas de todos os portes aí que conseguem trabalhar com vocês, acho que como a gente já falou, é importantíssimo que antes de automatizar um processo, você tenha a contabilidade redonda, os demonstrativos redondos, e acho que, inclusive, colocar uma plataforma já te ajuda nesse processo, no aspecto de correr atrás disso, né? E o maior concorrente de vocês que deve ser o Excel, né? Então, tá aí também para quem de repente quer começar e depois no ano que vem dar um passo um pouco maior e contratar uma plataforma e etc. Acho que é difícil fugir disso também. Aqui a gente ainda tá no Excel, mas vamos ver, quem sabe, né, Gold? Pô, tá aberta as portas. Bem, assim, eu queria reforçar, Thiago, essa importância da contabilidade, né, no processo orçamentário. De novo, a gente não pode... A coisa mais importante, obviamente, quando você trata de orçamento, é o conhecimento do negócio, das dinâmicas do negócio, não só da parte operacional, da parte da dinâmica comercial, né, mas também de quanto isso impacta no restante das demonstrações financeiras, né? Agora, assim, a contabilidade, né, quando você prepara o orçamento com base nos conceitos contábeis, né, isso vai te ajudar demais na hora de fazer o comparativo do real orçado usando a contabilidade como base, né? Porque existem alguns gaps, né, conceituais importantes quando você não utiliza a contabilidade para construir e nem apurar o resultado. São coisas diferentes, a gente pode em algum momento falar só desses gaps. Vou dar um exemplo simples, né? Retenção de imposto, né? Se você vai fazer a apuração, considerando retenção de imposto de renda como imposto de pessoa física, como imposto de renda e não como pagamento de folha, olha, no orçamento você não vai capturar isso, e depois no realizado vai. Então você começa a ter comparativos meio estranhos, né? Então essa metodologia é muito importante. Bem, Thiago, de novo, super obrigado pelo teu tempo. Foi muito bacana a conversa, muito objetiva, direto ao ponto, embora algumas respostas aí do depende, mas você bem contextualizou, o depende, foi muito bacana. Bem, super obrigado mesmo, obrigado a todo mundo que participou, tinha bastante gente aqui. Cara, portas super abertas aqui para a gente fazer outros assuntos. Abro para a turma aqui recomendar outros assuntos que a gente possa, né, juntos aqui, debater, tá bom?
Bom, e deixar meus agradecimentos aqui, Gold, tanto pelo convite quanto pela oportunidade de a gente ter discussões tão legais. Espero que a gente tenha conseguido contribuir para quem estava com a gente. E convido vocês também a conhecer um pouco dos materiais que o Expenses disponibiliza. A gente também disponibiliza bastante material focado, talvez aí no interesse de vocês, no nosso blog, nas nossas redes sociais. Então sigam a gente aí. Estamos sempre à disposição também. Valeu, Gold, valeu, turma. Valeu, pessoal. Obrigado. Até Abração. logo. Tchau, tchau.